mês de novembro nós escolhemos falar sobre maturidade, sobre espiritualidade cristã. Cristianismo fora da caixa é a forma como nós queremos encorajar a todos nós a uma fé madura, a uma fé que tem como base não sentimentos, não desejos humanos, mas uma fé que tem por base a palavra de Deus. Esse é o nosso desafio nessa jornada do mês de novembro. E eu queria agradecer você que tem nos visitado. Obrigado pela sua visita, pela sua presença aqui conosco hoje. Vocês são convidados conosco também a esse desafio de fé, de compreender a palavra de Deus, a Bíblia, de uma forma madura, de uma forma que venha ser relevante para a sua vida e para a vida daqueles que o cercam. Para falar de cristianismo fora da caixa e para despertar em nós esta fé madura, nós começamos falando sobre as bênçãos de Deus. E nós, na primeira noite que a gente conversou sobre este assunto, sobre as bênçãos de Deus, nós chegamos à conclusão de que a maior bênção que o homem pode receber é receber Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Não tem nada, absolutamente nada que se compare a ter Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, a ter Jesus conduzindo e guiando sua vida. Depois que você se entrega a Jesus, que você reconhece Jesus como teu Senhor, todas as coisas são apenas acréscimos, é lucro dentro do que é receber Jesus como Senhor e Salvador. Na semana passada a gente foi ao oposto disso. Na primeira semana a gente falou de bênçãos, mas na semana passada a gente falou de maldições. Vimos como muitas pessoas se sentem amaldiçoadas e oprimidas por conta de maldições. E nós vimos como que toda maldição tem seu fim em Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que sobre nós estava uma maldição, a maldição do pecado. Mas quando Jesus morre na cruz por nossos pecados, Jesus tira a maldição que estava sobre nós e coloca sobre Ele. Jesus levou as nossas maldições, se fez maldição em nosso lugar para que pudéssemos ser livres. E eu espero que você esteja experimentando da liberdade que há em Cristo Jesus. E hoje a gente vai falar, dando sequência nessa série de mensagens, nós vamos falar de um tema muito popular no meio evangélico cristão, uma terminologia muito comum. Nessa noite a gente vai falar sobre o devorador. Cuidado com o devorador, que é um termo usado no meio evangélico para se falar sobre dízimos. E antes de a gente iniciar essa reflexão sobre dízimo, sobre oferta, sobre a contribuição financeira, envolvimento financeiro com o reino de Deus, eu preciso falar algumas coisas, porque eu sei que eu estou agora pisando em ovos. Eu sei que nesta noite eu estou pisando em ovos, eu estou tratando um tema muito, muito difícil. Por quê? É um tema difícil tratar dízimos, ofertas, contribuições cristãs, porque vocês que não fazem parte de uma igreja evangélica, ou até mesmo você que conhece pessoas que não fazem parte de uma igreja evangélica, a primeira coisa que se pensa, o pastor falando de dízimo, pronto, já vai roubar a gente, deixa eu pôr a mão na minha carteira, deixa eu me segurar aqui, senão eu saio sem nada. Eu sei que é muito difícil isso, e essa compreensão ela não é injusta, porque nos nossos dias hoje, muitos pastores têm ensinado errado sobre dízimo. Existe muito abuso, muitas heresias, muitos falsos ensinos sobre envolvimento financeiro na igreja. Não sei quantos de vocês já ouviram a expressão trízimo. Você já ouviu a expressão trízimo? A Bíblia ensina que dízimo é a 10ª parte. Aí um gênio esses dias inventou o trízimo. Por que trízimo? Porque se o dízimo é a 10ª parte, o trízimo então é 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. A mente do pessoal é muito fértil. Não bastasse isso, teve um outro gênio que inventou a unção dos R$900. Ou seja, se você... Por que R$900? Porque o ano era 2009. Então 2009, você inverte 900. Se você der R$900, Deus duplicará aquilo que você der. E você ganha inteiramente grátis uma Bíblia de batalha espiritual. Inteiramente grátis. Agora,
se tudo isso já não fosse um grande absurdo para se falar de dízimo, se tudo isso já não fosse um grande besterol e heresia, tem o melhor de todos, o mais absurdo de todos quando o assunto é dízimos e ofertas, que é o diploma do dizimista, assinado por ninguém mais, ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo. Você tem diploma de dizimista na sua casa? Não deve ter, porque aqui a gente não distribui. Se você tem, é que você conseguiu em outro lugar e aprendeu errado. É difícil falar, gente, seriamente e trazer um ensino consistente, relevante para a vida, diante de uns absurdos desses. Quando um pastor se propõe a falar, dizendo, pronto, já vai querer vender um diploma para a gente. Não vou. Você vai sair daqui essa noite sem diploma nenhum. É difícil falar sobre dízimo nos nossos dias, porque existe muita confusão também sobre quem é o maior beneficiado dos dízimos. Você já deve ter ouvido a frase, eu não vou dar dízimo para não dar dinheiro para pastor. Como se o pastor fosse o maior beneficiado com o dízimo dos membros de sua comunidade. Não sei quantos vocês sabem, mas eu sou pastor de tempo integral. Ou seja, a minha vida inteira eu dedico à comunidade da qual eu sou pastor. Houve um momento na minha vida que eu tinha uma profissão, eu tinha uma carreira e eu recebia aquilo que eu produzia. Mas uma comunidade de fé falou, a gente não quer que você mais dedique tempo e energia à sua carreira e à sua profissão, e você possa dedicar tempo e atenção à vocação para a qual Deus te chamou. De forma que é óbvio que ao falar de dízimos, eu estou falando do meu sustento, mas o maior beneficiado com dízimos não sou eu. O maior beneficiado com dízimos é quem oferta, e a gente vai poder ver isso durante a mensagem. Então eu peço aqui, por favor, antes de você tirar conclusões, já está legislando em causa própria. Não estou. Espera chegar até o final da mensagem e você vai ver que eu não estou advogando em causa própria. Agora, se não bastasse esse engano das heresias, dos falsos ensinos e essa confusão, mas quem que é o grande beneficiado? Eu acho que tem uma complicação ainda maior, talvez essa seja a mais difícil, a barreira mais difícil da gente vencer hoje à noite para falar sobre esse assunto. Eu sei que quando eu estou falando sobre dízimo, eu estou remando contra a maré, porque numa sociedade capitalista, onde a gente está na expectativa do que a gente pode receber, eu vou falar sobre dar, eu estou remando contra a maré. E ainda mais chegando nessa época de 13º salário. Aliás, quando você ouve a palavra 13º salário, o que é que vem à sua mente? Alguns que são profissionais autônomos falam, 13º? O que é 13º? Não faço nem ideia do que ele está falando. Mas aquele que é profissional, registrado, assalariado, talvez esteja pensando, 13º? 13º é mais dinheiro para gastar em dezembro. Ou alguém está pensando assim, 13º é mais dinheiro para pagar o que eu já gastei o ano inteiro. É a hora de pagar o que eu já gastei o ano inteiro. Eu me pergunto, quantos que pensam assim, 13º? Tá aí, 13º é uma oportunidade de eu me envolver ainda mais financeiramente com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu sei que eu estou remando contra a maré. Eu sei que vai chegando essa época do ano, eu estou falando sobre contribuição financeira. Eu sei que eu peguei uma má hora para falar isso, porque a gente está na véspera de Natal. E muitas pessoas, quando tem um valor, e ela tem que decidir entre fazer uma contribuição e gastar para os seus benefícios, eu não sei, eu acho que muitos não titubeiam. Se eu tenho um valor e eu posso dar de oferta e comer no McDonald's, eu vou comer no McDonald's, ou eu vou comprar uma roupa, ou eu vou comprar alguma coisa. Então, percebam que a minha tarefa não é fácil. Eu estou remando contra a maré nessa noite. Eu estou trabalhando um tema que é muito complexo. Mas, apesar de toda a complexidade do tema, eu não posso deixar de ensinar algo que é bíblico. E algo que é benéfico para a minha e para a sua vida. E principalmente, eu não posso deixar de ensinar o que é correto sobre dízimos, tendo em vista todo o engano que é ensinado sobre dízimos. E ainda alguém pode pensar assim, mas peraí, você está me dizendo que existem muitos ensinos errados sobre dízimos? Sim, estou dizendo isso. Alguém pode perguntar, mas quem garante que o seu é o certo? Quem me garante
garante que o que está falando hoje aqui é certo sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre contribuição? Eu tenho duas garantias com as quais eu me asseguro de que meu ensino é correto. O primeiro deles é que eu não vou te fazer promessa nenhuma de aquilo que, se você der dízimo, você vai receber algo em troca. Porque os ensinos errados, você perceba, você é coagido, constrangido a dar para receber alguma coisa em troca. Então eu me asseguro de que meu ensino é correto essa noite, porque eu não vou te prometer nada em troca. Se ao término dessa mensagem você decidir ser alguém que vai se envolver financeiramente com o que Deus está fazendo no mundo, é de livre e espontânea vontade, é um ato de voluntariedade seu, e eu não vou te prometer nada. Essa é a primeira coisa com que eu me asseguro de que meu ensino é correto sobre dízimo. E o segundo é que, na tradição cristã protestante, nós temos um benefício que é a livre interpretação das Escrituras. Então, ao terminar a mensagem de hoje, eu não quero que você fique com a minha conclusão sobre dízimos e ofertas. Eu quero que você tire as suas conclusões daquilo que será apresentado. Então, essa é a maneira como eu me asseguro de que aquilo que eu estou ensinando nessa noite para você é correto, é bíblico, é relevante e tem grande poder de impacto e influência na sua vida. E eu peço que você segure o disjuntor ligado aí comigo por alguns minutos. Quando a gente fala cuidado com o devorador, que é uma terminologia evangélica para falar sobre dízimos, talvez a gente tenha como base um texto muito conhecido, se não o mais conhecido, para se falar de dízimos, que é Malaquias 3. E eu vou pedir que você me acompanhe na leitura de Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 12. Um texto que a gente vai projetar aqui também, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, está ali antes de Mateus. É o último livro do Velho Testamento. Da onde surge essa ideia de devorador? Como é que esse negócio de devorador... Alguém vai me morder? É isso? Essa noite alguém me morder? Talvez não aqui, mas pode acontecer. Que negócio é esse de devorador? Malaquias 3, de 8 a 12, vai nos falar um pouquinho, nos ajudar a perceber de onde surge esse conceito. Porque diz assim, Malaquias 3, 8 a 12, e esse texto especial eu estou lendo na versão revista e atualizada, que diz assim: roubará o homem a Deus? Deus está perguntando para o seu povo: é possível o homem roubar a Deus? Mas é uma pergunta retórica, porque Deus pergunta e responde: todavia vós me roubais. E ainda me perguntam: em que te roubamos? E Deus fala: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós e esta nação toda. E aí então o versículo 10, que nós cristãos protestantes conhecemos muito bem sobre o dízimo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Vocês entendem porque eu leio isso aí? Com essas coisas aqui, o que é abastança? Mas vamos lá, vamos seguir. Também por amor de vós reprovarei o devorador. Olha o devorador aí. Por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações quando virem isso, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas comunidades cristãs, quando pegam este versículo, e apenas esse versículo, e unicamente esse versículo, para se falar de contribuição financeira, elas tiram alguns princípios, alguns estudos, alguns conceitos. O primeiro deles é o seguinte: que quem não dizima está roubando. De acordo com esta compreensão e interpretação deste texto aqui, se você não está dizimando, você está roubando. E se você convence mais 2 ou 3 pessoas a não dizimar, além de roubo, você pode ser acusado de formação de quadrilha. Porque a ideia aqui é: não
não dizimou, está roubando de Deus, porque é algo que você deve, que pertence a Deus, e ao invés de dar para Deus, você está tirando de Deus. Então isso é roubo. Mas se você não está roubando, se você está dando a sua contribuição, a 10ª parte dos seus rendimentos a Deus, então, de acordo com esta compreensão isolada bíblica, você será muito abençoado. Muito abençoado. O céu vai se abrir e vai cair um negócio de você que vai gerar abastança. Porque você fez algo. Se você não fez, está roubando. Mas se você fez, você se torna merecedor. E aí então vai as janelas do céu vão se abrir sobre sua casa. Vai ter tantas bênçãos sobre você que você não vai conseguir conter, porque você fez por merecer. E mais, você ganha um bônus. Tem um bônus nisso. Além de você ganhar muito mais do que você deu, ainda tem o bônus de Deus repreender o tal do devorador, que é aquele que come as economias. Deus te protegerá, te poupará, guardará os seus recursos. Essa é a compreensão bíblica quando você faz uma análise isolada apenas desse texto e forma todo um conceito em um único texto. E aí, dentro disso, gente, nasce absurdos. Por exemplo, alguém dizer assim: o que você não está dando de dízimo, você vai gastar na farmácia, hein? Ou vai gastar no mecânico. Você já ouviu isso já, né? Não vai dar de dízimo na igreja, se prepara para gastar no mecânico. Se prepara para gastar na farmácia, porque você reteve a bênção. Deus queria te dar uma coisa, você não fez por merecer. Você não quer dar dízimo, mas também depois não vem pedir oração, querendo que Deus abra a janela do céu e você tenha provisão. Depois que não sabe como que o dinheiro não chega até o final do mês, não vem perguntar por quê. São compreensões com base nesse texto. Faz sentido isso para você? Faz sentido para você que o que você não der de dízimo você vai gastar na farmácia? Faz sentido para você? Você também acredita nisso? Que o que você não dá de dízimo na igreja, você dá na farmácia? Ou no mecânico? Ou em outro lugar? Para mim não faz sentido nenhum, gente. Nenhum. Porque quantas e quantas vezes eu dei o dízimo na igreja e tive que gastar na farmácia, no mecânico, em outros lugares? Não é lógico isso. Eu diria que não é nem bíblico. Essa manipulação de massa, esta opressão, não é nem bíblico. O nosso desafio hoje é pensar: será que realmente o que eu não der de dízimo eu vou gastar na farmácia? Será que realmente, se eu não der o dízimo, Deus vai me castigar? Eu vou perder o emprego, vão me roubar, eu vou ficar com a encravada? Será que é isso que a Bíblia diz? Ou o caminho contrário? Será? Deixa eu fazer as contas aqui. Será que se eu der o dízimo, Deus me dá mais do que eu dizimei? Aliás, esse é um pensamento interessante, né? Se nesta noite aqui eu provasse para você, eu te provasse de que aquilo que você der hoje, Deus te dará 4 vezes mais, qual seria o valor da sua contribuição? Se eu te provar agora aqui que o que você der agora, Deus vai te dar 4 vezes mais, qual seria o valor da sua contribuição? Antes de você responder, se você já está fazendo conta, poxa, peraí, se eu der 50 não vai dar, mas se eu der 100, são 400, nem a aplicação financeira rende isso. Se você fez contas, talvez você tenha uma compreensão sobre dízimos, e talvez você dê na expectativa do que vai receber, mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Deus não é banco para aplicar juros na sua contribuição. Bom, se a coisa não funciona assim, se eu não tenho que dar nem por medo, mas também não vou ganhar nada em troca disso, por que eu tenho que me envolver financeiramente com o reino de Deus? É isso que eu quero descobrir com vocês hoje, junto com vocês, na leitura de um outro texto bíblico, e esse sim, para mim, é uma boa base para falarmos de contribuição financeira. Abra sua Bíblia em Atos, Novo Testamento, quinto livro da Bíblia, do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, antes de Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler do capítulo 4, versículo 32 a 37, e a gente vai entrar no capítulo 5 e ler versículos de 1 a 4. Será que o que eu não der de dízimo eu vou gastar na farmácia?
que será que Atos capítulo 4 nos ensina sobre isso? Será que o que eu der de dízimo eu vou ganhar 4 vezes mais? Vamos ver o que a Bíblia tem que falar sobre isso. Eu te convido a ver o que a Bíblia tem que falar sobre isso nesse texto de Atos capítulo 4, versículo 32. Que diz o seguinte para nós nessa noite a palavra de Deus. Dessa forma Deus também fala conosco através da sua palavra. Da multidão dos que creram, era uma a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Diz esse texto que nessa comunidade de fé, versículo 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, nessa comunidade apareceu um homem chamado José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Barnabé vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E aí então ainda no versículo 5, no capítulo 5, versículos de 1 a 4, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, também vendeu uma propriedade. Só que Ananias, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E aí o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, Ananias? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O apóstolo Pedro pergunta: o que levou a pensar em fazer tal coisa? Ananias, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Até aqui. Capítulo 4 de Atos capítulo 2 até o capítulo 6, 7, ele vai nos falar dos primeiros dias da comunidade de fé, da comunidade dos discípulos. Vai nos falar das primeiras experiências que aquelas pessoas que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas tiveram juntos. O texto que a gente leu nos diz em Atos capítulo 4, versículo 32, que da multidão dos que creram, uma era a mente. Eles tinham apenas um único coração, e a Bíblia vai chamar isso de unidade. Eles eram unidos, pessoas de diferentes histórias, pessoas de diferentes criação, pessoas de diferentes educação e posição social, na sociedade exerciam vários papéis, mas quando se reuniam, eles se igualavam. Não tinha um que era superior ao outro, eles eram iguais, porque lá fora eles eram diversas coisas, mas aqui dentro da comunidade, todos eram discípulos de Jesus Cristo. E uma vez que são todos iguais, é possível ter uma única mente e um único coração, porque todos são iguais, todos são discípulos. Por que os apóstolos poderiam continuar liderando essa comunidade e testemunhando a ressurreição de Jesus Cristo? Por que nessa comunidade de fé as pessoas experimentavam grandiosa graça, como está no texto? Por um único motivo: todos tinham uma única mente e um único coração. No lugar onde todos têm uma única mente e um único coração, se forma uma comunidade. Pessoas que têm algo em comum reunidas. Pessoas que se reúnem em torno de algo comum. E o que eles tinham em comum? Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E eles estavam vivendo essa experiência. As pessoas que tinham essa experiência de receber Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, nessa comunidade de fé, nessa primeira comunidade de fé, elas saíam do reino do eu. Não tinha mais para eles o meu, essa conjugação do tempo, meu, minha, minhas coisas.
Essas pessoas perderam esse senso de categoria privada. Aquilo é meu, aquilo é minha. Elas deixaram essa essência egoísta centrada no eu. Porque quando elas vêm fazer parte de uma comunidade, o coração delas é dilatado. E elas percebem que elas não estão mais na comunidade do eu. Elas estão na comunidade do nosso. E quem ensinou isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus ensinou, quando vocês forem orar, vocês não orem assim: meu Pai que está no céu, santo é teu nome, que venha a mim o teu reino, e seja feita a minha, a tua vontade, perdoa os meus... Não, Jesus ensinou a vivermos a comunidade do nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, os pecados são nossos. Pai, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados. Porque quando a gente tem uma experiência com Jesus Cristo, a gente sai da comunidade do eu para fazer parte da comunidade nossa, onde a gente passa a ter Jesus Cristo como Senhor nas nossas vidas. Isso nos une, é isso que nos torna unidos. Nós passamos a ter Jesus Cristo em comum em nossas vidas. E aí nessa comunidade aqui, onde eles estão vivendo em união, estão vivendo em torno da salvação de Jesus, tendo Jesus em comum, diz a história que chegou um homem nessa comunidade, e o nome dele era José, mas não era o José do Egito, e nem o José pai de Jesus, é um outro José na Bíblia, a quem os discípulos deram o nome de Barnabé. E é muito interessante a história deste homem, porque ele chega na comunidade dos discípulos, e ele já começa a se envolver financeiramente com o que está acontecendo. Ninguém pediu para ele vender o terreno dele. Ele, de livre e espontânea vontade, vendeu uma propriedade e levou esse dinheiro à comunidade para que esses recursos pudessem ser administrados. Você consegue imaginar essa situação? Você consegue imaginar alguém vendendo uma propriedade, um terreno, uma casa e colocando todo o dinheiro à disposição de uma comunidade de fé para que essa tivesse um maior alcance e abrangência? Aliás, como é que é possível alguém ter tanto desprendimento assim? Gente, é uma propriedade, não era, sei lá, qualquer coisa. Isso é possível quando você tem uma experiência com o Senhor, como o Barnabé teve, e você tem a compreensão de que aquilo que você tem não é seu, mas pertence a Deus. Barnabé entendeu quando ele chegou na comunidade dos discípulos que tudo que ele tinha porque Deus deu, tinha porque Deus confiou aos seus cuidados. Portanto, o terreno, o que eu vendi, Deus me pediu e eu entreguei. Não foi o Pedro que me pediu. Percebe? Ninguém pediu. Não foi o Pedro, não foi o apóstolo, não foi o pastor. Ele quis vender, ele quis dar, porque assim o conduziu o seu coração. Barnabé sempre sabia que, ao chegar na comunidade dos discípulos, ele recebeu algo muito maior e mais precioso do que dinheiro ou um terreno, que era a vida eterna em Cristo Jesus. E aí então ele faz esse investimento e dá, porque ele chegou a um lugar onde ele acreditava de que Deus estava usando aquela comunidade para transformar o mundo. Ninguém vai investir dinheiro em algo que não acredita. Ninguém investe dinheiro em algo que não lhe dá satisfação. Barnabé pôde investir recursos financeiros nessa comunidade porque essa comunidade lhe dava satisfação e ele confiava de que Deus estava agindo no mundo através desta comunidade. E aí então o texto continua dizendo que aconteceu algo muito curioso nessa comunidade. Barnabé vendeu um terreno e deu dinheiro para a administração da comunidade. Mas diz o texto também que um outro homem, chamado Ananias, também vendeu a sua propriedade. Quando o autor desse texto aqui, que é Lucas, ele escreve também vendeu, ele quer fazer um paralelo entre a atitude de Ananias e a atitude de Barnabé. Barnabé vendeu um terreno, Ananias também vendeu um terreno, só que a comparação acaba por aqui, porque Ananias vendeu e confiou aqueles recursos a quem poderia administrar. Agora, Ananias vendeu, só que ele reteve parte do dinheiro para si. A venda era por um valor, ele reteve uma parte para si, levou a outra parte para os discípulos e disse: esse é o total do valor pelo qual eu vendi. Sabe, gente, que interessante nessa história, nessa comunidade de fé?
nessa comunidade dos discípulos, no começo da igreja cristã, é que ninguém era obrigado a nada. Ninguém era obrigado a dar nada. Quem dava, dava porque queria, dava porque acreditava, dava porque tinha prazer em dar. Ninguém era obrigado a dar nada. Barnabé não era obrigado a nada, Ananias também não. Não tinha problema Ananias vender a sua propriedade e falar: gente, eu trouxe uma parte do que vendi, está aqui, que Deus seja honrado, glorificado com isso, que esses recursos possam nos ajudar a expandir a atuação do nosso ministério. Gente, não tinha problema nenhum. O grande problema desse texto é quando Barnabé olha quando Ananias olha o que acontece com Barnabé, todo o reconhecimento que Barnabé teve, e ele fala: poxa, seria tão legal se os caras me chamassem Barnabézinho também, né? Pô, os caras estavam pedindo pro Zé, podia dar pra mim também, né? Já sei o que eu vou fazer. Vou combinar com a minha esposa, a gente vai vender, e a gente fala aqui, ó, tá aqui todo o valor da venda. E a gente vai ter essa aparência de piedoso, essa aparência de alguém que está desprendimento de recursos. Vamos prestigiar naquela comunidade também. E aí, sabe, gente, quando eu leio esse texto, e conversando hoje com vocês sobre contribuição financeira, tanto a atitude de Barnabé como a atitude de Ananias, elas me ensinam algumas coisas com as quais eu quero compartilhar com vocês. E o tesouro mais precioso que nós temos deste ensino hoje é que toda contribuição começa no coração. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Ele fala isso em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Quem determina não é o pastor. Você determina a sua contribuição. Cada um dê de acordo com o que determinou em seu coração. Tem que haver uma determinação de coração. Eu determino, lembra do determino? Eu determino me envolver financeiramente com o que Deus está fazendo. É uma determinação, é uma predisposição a se envolver. Eu determino, eu escolhi estar nessa comunidade, eu assumi o compromisso, eu quero fazer parte disso. Cada um dê de acordo com o que determina o seu coração, mas não com pesar. Ai, se eu der aqui, eu não vou conseguir ir no McDonald's essa semana. Ou eu não vou trocar de celular. Não é com pesar, nem mesmo por obrigação. Percebam, não tem nada a ver com obrigação. Porque quem dá, deve ter um sorriso nos lábios, de pensar: eu estou me envolvendo com aquilo que Deus está fazendo na história. Então tem que dar com alegria. Tem que ser fruto de uma paixão. A contribuição, ela inicia no coração, nessa disposição do coração de se envolver. E quando a gente olha então a história de Ananias, tem algumas coisas que nós aprendemos, das quais nós temos que nos proteger, para não sofrer, para não perder essa alegria em contribuir. Como é que eu e você nos protegemos para não perder a alegria de contribuir? Nas minhas considerações, nós nos protegemos quando nós protegemos a nossa mente. Ananias, ele arquitetou um plano. Eu vou vender, eu vou reter. Ó, mulher, me ajuda aqui, ó. O que você acha da gente chegar lá com uma lágrima no olho assim, e com a cara de piedoso, e falar: tá aqui tudo que nós tínhamos, tudo que nós temos. Nós podemos chegar até cantando assim, ó: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. A gente chega cantando essa música lá, e o pessoal vai pensar que a gente é piedoso. Eles arquitetaram um plano. A determinação do coração deles não foi se envolver. Eles pensaram: qual que é o mínimo que a gente pode dar? Qual que é o mínimo que a gente pode fazer para poder reconhecer, receber reconhecimento dessa comunidade? Ananias não sabia disso porque Francis Bacon viria nascer depois dele. Mas Francis Bacon diz o seguinte: que se o dinheiro não é seu servo, ele será o seu mestre. Se o dinheiro não é o seu servo, não está ao seu serviço, ele está tomando conta da sua vida, ele está te dominando. E nenhum outro personagem na história talvez conheceu tanto essa realidade como esse cara aqui. Vocês sabem quem é esse cara aqui? Vocês conhecem ele? Como é que é o nome dele?
Esse aqui é o Smigol. Mas sabe que nem sempre ele foi Smigol. Ele não nasceu Smigol. Ele tinha um nome, era Gollum o nome dele, e ele vivia a sua vida tranquilamente. Ele tinha seus valores, ele tinha seus princípios, até o dia que ele encontrou o precioso, que era o anel. Assistam o Senhor dos Anéis, não vou explicar a história inteira para vocês, mas é bem bacana. Mas o Gollum um dia achou um tesouro e ele falou: isso aqui é tudo que eu preciso. E ele se apossou desse tesouro, e ele começou a dar devoção a esse tesouro, e ele chamava de meu precioso. Esse é meu precioso. E aquilo começou a envolvê-lo, tomar conta dele, e ele virou o Smigol, alguém dominado pelo valor, pelo tesouro. Pessoas se transformam em Smigol quando elas passam a dar mais valor para o dinheiro do que para o reino de Deus. Ninguém nasce Smigol, mas é possível você virar Smigol quando o dinheiro é mais precioso para você do que aquilo que Deus está fazendo no mundo, na história. Quando uma saída, uma aquisição nova, quando se faz conta, peraí, 10% de 1.214,25 é... Deixa eu perder as contas, deixa eu escrever de novo. Quando você tem que fazer conta do mínimo que você vai se envolver, você está arquitetando. A mente está funcionando em torno do precioso, do tesouro. E aí você não é mais... O dinheiro não é mais seu servo, ele é o seu dono, ele é o seu mestre. Então, eu aprendo com Ananias que nós temos que proteger nossa mente com valores corretos sobre dízimos. Quando que a gente não perde a alegria? Como não perder a alegria de se envolver financeiramente com o que Deus está fazendo na história? Além de proteger a mente, precisamos proteger também o coração. Olha o que diz o coração. Sim, Ananias arquitetou esse plano, mas não foi algo natural dele. Teve um momento na vida dele em que ele abriu o coração para Satanás montar uma oficina e trabalhar na mente dele. Ananias, para que você vai dar tudo isso aí, rapaz? Você podia ir para a praia aqui em Martins de Sá, pegar um dia de sol, comer uns camarão na praia. Vai dar tudo isso para quê? Aproveita a tua vida. E Ananias, ouvindo a voz de Satanás, falou: mas é que ele tem razão mesmo? Podia chegar com uma contribuição e chega a moreninha, tem os dois benefícios. Eu fiquei pensando, quais são as mentiras que as pessoas ouvem do diabo para não se envolver financeiramente com o que Deus está fazendo? Eu pensei em algumas mentiras do diabo. A primeira delas: não dizimo porque a igreja tem dinheiro. Eu não tenho por que dizimar, a igreja tem muito dinheiro já. Eu preciso mais do que a igreja do dinheiro. Se isso fosse verdade, isso não isenta o teu compromisso, independente se a igreja tem ou não. Mas, no nosso caso, eu acho que a gente está protegido dessa mentira. Comunidade Aliança Vista Verde, dessa mentira do diabo a gente está protegido. Porque nós fazemos questão de publicar nossos informativos financeiros no mural. Qualquer pessoa que o diabo falar: ih, lá na Vista Verde não tem dinheiro não, a pessoa vai olhar para o mural e falar: ô diabo safado, está mentindo na cara dura. Está aqui, ó, escrito, vai mentir em outro lugar. Dessa mentira a gente está protegido, porque dinheiro realmente nós não temos. Se você nunca leu o mural lá, deixa eu te fazer uma demonstração pequena. Nesses últimos 2 meses, no mês de setembro, entrou na nossa igreja 8.647, fruto das ofertas de 38 pessoas. Nós somos uma comunidade de 96 membros, mas no mês de setembro apenas 38 se assumiram as despesas desta comunidade. No mês de outubro, nós tivemos entradas de 11.102, com 36 pessoas. De 96 possíveis ofertantes, apenas 36 tentaram sustentar essa comunidade. O informativo inteiro está ali, só para você ter uma noção, porque a gente não tem nada a esconder.
Nós nos protegemos dessa mentira do diabo de que a igreja tem dinheiro, sendo transparentes. Para que vocês saibam, neste ano 2015, na nossa comunidade, entrou 155.790. Todo mundo vai falar, uau, que dinheirão, hein? 155 mil. Espera só um pouquinho. Deixa eu te mostrar o outro lado, que são as despesas. Porque não são só entradas, são despesas também. No mês de setembro, nós tivemos 17.611 de saídas. No mês de outubro, nós tivemos 18 mil de saída. No total do ano, em 2015, nós tivemos 161.326 de saída. Se o diabo quiser mentir, ele vai ter que encontrar um outro lugar para mentir, porque dinheiro sobrando não é uma de nossas realidades. Outra mentira que o diabo fala dentro disso: dízimo é para deixar pastor rico. Pode ser para alguns. O pastor dessa comunidade não está funcionando. Eu tenho o mesmo carro há 6 anos, que nos últimos 2 está com o mesmo batido que eu não consegui arrumar ainda. Então quem pensa que dízimo é para deixar pastor rico, não está funcionando. Se você olhar meu filho mais velho, ele só usa roupa japonesa, da marca que me deram. Durante a infância dele inteira, se você ver meus filhos com tênis Nike, roupa de marca, é japonesa, é que me deram. É porque alguém deu. Então, essa história de que, não vou dar dinheiro na igreja porque vai deixar pastor rico, aqui não está funcionando. Não tenho ficado rico. Graças à fidelidade de algumas pessoas, Deus tem suprido as minhas necessidades. Nunca faltou comida na minha casa nesse tempo. Rico não estou ficando, mas necessitado também não. Outra mentira que pode acontecer, e talvez essa seja a mais comum: eu não vou dizimar, mas mesmo não dizimando, eu sou uma pessoa madura na fé. Eu sou alguém espiritual. Essa eu acho que é a maior mentira do diabo, de você acreditar que você pode ser um cristão maduro sem dizimar. Dizimar, ofertar, contribuir financeiramente é uma disciplina espiritual, tanto quanto oração, jejum e leitura da Bíblia. Porque no ato de dizimar, você está reconhecendo que Deus é mais importante para você, de que aquele dinheiro você está devolvendo para Deus. Então o dízimo, ele faz uma menção ao nível da nossa maturidade. Assim como não existe cristão sem igreja, não existe cristão sem dizimar. Cristão que tem um trabalho, uma fonte de renda e não dizimar. Não existe. Porque dizimar é uma das características de ser um discípulo de Jesus também. E para a gente caminhar para a nossa conclusão desta mensagem, precisamos proteger nosso coração, precisamos proteger nossa mente, proteger nosso coração, e para que a alegria de contribuir não seja roubada, nós precisamos proteger a nossa visão. Ananias achou que estava levando o dinheiro para Pedro, ou para a comunidade, e Pedro fala: quem disse para você que você está dando para um homem dinheiro? Quem disse para você que você está dando dinheiro para a comunidade? Ao dar, você está dando para o próprio Deus. Porque o ato de dizimar é um ato de culto a Deus. Não é para homens. Não é para homem que você está dando. Quem dá, dá para Deus. E quem não dá, deixa de dar para o próprio Deus. Não é para homens. É para o próprio Deus. Dessa forma, eu creio que a gente poderia concluir a nossa mensagem de hoje pensando se alguns desses elementos têm tirado a nossa alegria de dizimar, de ofertar, de contribuir financeiramente. Será que a minha mente ela está desprotegida e eu tenho arquitetado planos pensando qual que é o mínimo que eu vou dar e quando eu vou dar? Será que em nosso coração a alegria de dizimar fugiu porque Satanás encontrou e semeou mentiras em nosso coração e encontrou espaço? Será que a gente perdeu a visão e a gente fala: eu não vou me envolver financeiramente porque eu não vou dar dinheiro para o homem, eu não estou feliz com essa comunidade, eles estão fazendo tudo errado, esse negócio de virar a igreja ao contrário, de culto à noite, de célula, não concordo com nada disso, então eu não vou dizimar também. Será que perdemos a visão e estamos vivendo assim? Como que você avalia, nesta noite, o seu envolvimento financeiro com o reino de Deus? Você é daquele grupo que tanto
faz como tanto fez, você vai entrar aqui como você vai sair como você entrou, tudo que eu falei não fez diferença alguma para a sua vida, e você continuará não dizimando. Ou depois de tudo isso, você ainda pensa, poxa, eu preciso dar, porque se eu não der, eu vou gastar na farmácia, você ainda não entendeu, e ainda está com medo, e por isso precisa dar. Ou você está me ouvindo e fala assim, não vejo a hora de ofertar, porque 4 vezes mais é dinheiro pra caramba, é muito dinheiro. Se Deus me dá 4 vezes mais do que eu estou dando, será que essa tem sido as nossas motivações? Eu quero concluir com vocês, te demonstrando a diferença de dizimar. Alguns dizimam por obrigação, com medo, temerosos. Mas, lendo essa história, eu chego à conclusão que dízimo não é obrigação. E aqui é a maneira que eu quero que vocês concluam. Ninguém na comunidade Aliança de Vista Verde está obrigado a dizimar. Ninguém está obrigado a dizimar. Porque dízimo não é obrigação. Dízimo não é uma dívida contraída. Nenhum membro da comunidade Aliança recebeu um carnê com 12 parcelas. Dízimo não é obrigação. Lendo esse texto, eu tenho uma outra perspectiva de dízimo. Para mim, tire a sua conclusão. A minha conclusão que eu apresento para vocês é que dízimo é um ato de fé. Onde eu falo, Deus, essa fonte de renda eu só tenho porque o Senhor abriu portas, porque o Senhor me deu saúde para trabalhar, porque tudo que eu tenho vem do Senhor, então eu também quero te devolver. É um ato de fé. É um ato de fé, de reconhecer que Deus é Senhor da sua vida e do seu bolso. Mas além de um ato de fé, é um ato de compromisso também. E sabe, gente, quando eu estava preparando essa mensagem essa semana, pensando na diferença de dizimar por obrigação e dizimar por compromisso, eu tive uma perspectiva muito interessante que eu queria apresentar para vocês. Eu comparo o ato de dizimar ao casamento. E você que é casado, você vai entender o que eu estou falando. E vocês que não casaram ainda, prestem muita atenção, vão ser muito felizes no casamento e aprenderem isso. Dizimar não é uma obrigação, é um compromisso. Igual no casamento. Por exemplo, eu não sou fiel à minha esposa, a Gisele, por obrigação. Nossa, não posso ver mulher nenhuma porque sou obrigado, né? Falei para a Gisele que eu não ia fazer isso, que ia ser fiel a ela. Não posso pensar na mulher, porque afinal de contas eu sou obrigado a ser fiel. Eu não sou fiel à minha esposa por obrigação. Eu sou fiel a ela porque a amo. E não tenho olhos para outras mulheres, porque meu coração pertence a uma única mulher. Pô, pena que ela não está aqui para ouvir isso, né? Ainda bem que está gravado. Eu sou fiel à minha esposa não por obrigação, mas porque a amo. E eu imagino que os homens aqui casados, e as mulheres aqui casadas, também não são fiéis porque, eu tenho que ser fiel, poxa, que dureza ser fiel. Não! Somos fiéis por quê? Pelo amor. Pelo amor que nós prometemos a outra pessoa. Eu comparo o dízimo ao casamento porque eu não sustento a Gisele por obrigação. Gisele, esse mês vai ter comida em casa, eu vou pagar a luz, mas mês que vem volta para casa do teu pai, porque mês que vem eu vou viajar, ou eu vou comprar uma roupa lá para mim, eu não vou ter como. Não é por obrigação que eu sustento a Gisele. Eu sustento a Gisele porque eu fiz um compromisso com ela. Eu falei, pode vir comigo, vem comigo que eu te sustento, eu te banco. E falei pro pai dela também, os dois acreditaram. Mas acreditaram e eu tenho sido fiel a isso que eu me comprometi. Eu assumi um compromisso com ela. Não vou deixar você passar necessidade. Falei pro pai dela, olha, estou tirando ela da sua casa, onde você cuida muito bem dela, e por isso que ela é tão linda, porque você cuida muito bem dela, e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou cuidar tão bem dela quanto você cuida. É um compromisso. E no casamento não tem como ser comprometido um dia sim, um dia não, um mês sim, um mês não. Eu sou comprometido com a minha esposa até que a morte nos separe. E eu espero que demore muito tempo ainda para acontecer isso. É um compromisso, não é uma obrigação. E da mesma forma no casamento, eu não fico pensando assim, arquitetando o plano. Qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para agradar a Gisele? Deixa eu fazer umas contas aqui. Bom, se hoje eu falar 3 te amos para ela, na hora que ela acordar, depois do almoço e antes de dormir, esse eu acho que já tá bom, 3 já tá bom, né?
A gente não faz contas no casamento. Qual que é o mínimo para agradar? Ou não deveria fazer contas. A gente faz o máximo para agradar a quem a gente ama. A gente não faz contas, não faz planos entre meu lazer e minha satisfação e agradar. A gente não fica dividido, ou não deveria. Porque o pensamento no casamento não é o mínimo a ser feito, mas é o máximo. Vocês percebem a similaridade entre dízimos e casamento? Assim como no casamento, ao dizimar, eu não dizimo porque o pastor pediu, porque alguém me obrigou, porque eu quero aparecer. Eu dizimo porque eu amo a Deus. Eu não dizimo quando as coisas acontecem na igreja de acordo com o meu prazer. Se a igreja está igual, eu gosto. Não. Eu dizimo porque Deus está, como eu me apaixonei por Ele. Ele não mudou. E é para Ele a minha oferta. É para Ele a minha contribuição. Assim como no casamento, no ato de dizimar, nós estamos honrando a Deus. Deus, o dia que eu entrei numa comunidade cristã, eu me comprometi a sustentar essa comunidade com os meus recursos. Deus, está aqui o meu compromisso esse mês. Eu me comprometi, eu assumi esse compromisso, Deus. Pode contar comigo. É pouquinho, mas Deus, é de coração. Não deve ser, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para Deus? Deixa eu fazer as contas aqui. A pergunta ao dizimar não é o mínimo a ser dado. Mas Deus, qual que é o máximo que eu posso te dar esse mês? O Senhor sabe tudo que o Senhor me deu. O Senhor sabe de tudo que eu preciso. Mas dentro do que o Senhor me deu, do que eu preciso, quanto que é o máximo que eu posso me envolver com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo? Esse é o nosso desafio ao dizimar. E eu tenho certeza absoluta de que nesse mês de novembro, se você ainda não fez, ou no mês de dezembro, se ao pegar os seus rendimentos, os seus recursos, você olhar para o amor que você tem por Deus, o compromisso que você assumiu com Deus, e você pensando qual que é o máximo que você pode dar para Deus, percebam que Deus é sempre o início dessa história. Você terá uma grande alegria de se envolver. Lembrem-se que nós não estamos aqui hoje com cadeiras, iluminação, uma pessoa contratada, recursos, porque lá atrás alguém desenvolveu. Só existe comunidade Aliança Vista Verde porque há 38 anos pessoas têm contribuído. Será que vai ter mais 38 anos daqui para frente com as contribuições desses? Nós só fomos alcançados, vocês que fazem parte de uma igreja cristã, só foram alcançados porque pessoas dizimaram para que aquela comunidade existisse. Como vai ser os próximos anos da nossa comunidade? Será que nesse mês de dezembro, mês de 13º, serão apenas 36 pessoas que estarão se envolvendo? Ou teremos um número muito maior de pessoas que falam: Deus, eu te amo, quero te honrar e quero te dar o máximo que eu posso. Que assim seja, para que Deus seja glorificado em nossas vidas e para as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar.